esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema que nós vamos abordar essa noite é sobre o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, professor Rivai. E é um momento interessante e importante rever a história, o momento de Kardec, a sua missão, e saber, diante daquilo que o Espiritismo oferece, que ele é, sem dúvida nenhuma, a literatura mais importante para o espírita. O espírita que queira desenvolver o seu estudo, que queira ter as referências para aprimorar as suas melhorias morais, vamos colocar assim, está ali na codificação de Allan Kardec. Então, muito se fala do Pentateuco kardeciano, mas Kardec não se restringe a 5 obras, que são as mais importantes. E a gente vai, baseado na sua história, na sua biografia, rever a importância de Kardec nos dias de hoje. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos assevera: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, somente através do conteúdo de Kardec, que na verdade nós não podemos falar que nós somos kardecistas, que isso não existe, nós somos espíritas. Kardec nunca defendeu essa denominação, porque ele foi claro: tudo que ele apresenta não é dele. Ele codificou, ele organizou as mensagens trazidas pelos espíritos no mundo espiritual. Ou seja, uma pleiade de espíritos elevados incumbidos para dar estas mensagens ao codificador. Nós sabemos que ele foi discípulo de Pestalozzi, poliglota, falava francês, alemão, espanhol, inglês, italiano e holandês, o que facilitou o seu intercâmbio com outros médios, de outras culturas, de outros idiomas em outros países. Era estudioso antes de se tornar um codificador do hipnotismo, magnetismo e sonambulismo. Era professor, e durante o seu mandato de professor, ele escreveu mais de 20 livros didáticos para as escolas e universidades na França e Europa. Lembremos que nesse período, em Hydesville, Estados Unidos, começou os efeitos, os fenômenos de efeitos físicos. Então, nós tivemos isso não só na Europa, França, Inglaterra, mas também na América, Estados Unidos e também na Rússia. Então, perceba que esse momento lá, quase no meio do século XVIII, século XIX, a espiritualidade trabalha os fenômenos chamados de efeitos físicos para despertar a sociedade que não tinha atenção para o mundo espiritual. Ou seja, apesar de muitos interpretar esses fenômenos físicos de uma forma até não séria, mas de uma forma prazerosa, Kardec viu nesses fenômenos algo interessante. O professor Rivai foi convidado por um amigo, em 1854, o senhor Fortier, a participar de uma sessão mediúnica na residência da senhora de Clemenceau. E foi ali que ele teve o primeiro contato com a espiritualidade. É lógico que aqui estão alguns dos médiuns que participaram do trabalho de Kardec, não são todos. E observem que apesar de serem conhecidos, mas jamais Kardec os coloca na codificação, dizendo: essa mensagem foi trazida pela médium Jafé.
essa foi trazida pela Carolina. Não, ele nunca coloca o médium, porque ele sabe que é uma missão. Se para ele foi uma missão, também para os médios se trata de uma missão. Porque a espiritualidade deveria favorecer o trabalho da codificação através de bons médios. Ou seja, quem é o bom médio? É aquele que erra menos. Né? Então, todo médium está sujeito a equívocos. O bom médio é o que erra menos. Então, para facilitar o trabalho da codificação, esses espíritos tiveram essa incumbência de reencarnar, ter o contato com o codificador, até então o professor Ribay, e através dali desenvolver o trabalho da codificação. Então aqui é uma prancheta, né, que no início as comunicações mediúnicas se davam, né, através de um lápis que era colocada, né, na ponta dessa prancheta, as mãos do médium ou dos médiuns, e aqui se escrevia a mensagem, ou seja, um método ainda muito rudimentar, que foi se aprimorando ao longo da codificação. Então Kardec, apesar de muita gente não levar em consideração, ele adotou um método científico para receber as mensagens dos espíritos. Então, naqueles fenômenos, né, das mesas girantes, né, a comunicação de espíritos, a maioria das pessoas fazendo perguntas simples, perguntas que não tinham um teor elevado, ele percebe a oportunidade, né, de revelar ao mundo as verdades do mundo espiritual. Então, número 1, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. No livro dos médiuns, Kardec coloca: não devemos acreditar em tudo que os espíritos nos revelam. Passai pelo crivo da lógica, né, da razão, ponderar antes de acreditar naquela mensagem. Isso é um método. 2, análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico. Então tem que ter bom senso, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não se possa ser logicamente justificado. Então, olha que método que Kardec adota. Quando ele faz lá a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não fez essa pergunta por médios só. Vários médios, diferentes países, tudo na caneta. Tudo era mensagem enviada pelo correio. Então, não existia e-mail, não existia mensagem, não existia métodos eletrônicos, era demorado. Então, ele recebia as respostas de diferentes médios e comparava, confrontava o teor. Se os teores destas respostas se qualificavam numa unicidade, era considerado como verdade. Se elas se confrontavam, ele pelo menos deixava de lado. Ainda não poderia aceitar aquilo como verdade. Então esse é um método científico chamado ensino universal dos espíritos. Controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações, do teor da sua linguagem. Então a gente diferencia muito o que é um espírito elevado, um espírito de ordem elevada, daquele espírito que é zombeteiro, que é um pseudo-sábio. Nós observamos o teor da linguagem, que é mais importante, e não o nome que esse espírito assina. Em quarto, o que eu acabei de citar, consenso universal, ou seja, a concordância de várias comunicações, dadas por médios diferentes, ao mesmo tempo e em vários lugares, sobre o mesmo assunto. É a comparação, é o método, né, racional. E em 25 de março de 1856, então,
Veja que ele entrou em contato com os fenômenos espíritas em 1854. 2 anos depois, na residência da família Budan, ele está na presença do espírito Zéfiro, que afirma que ele tem uma missão, um trabalho a ser empreendido através das mensagens dos espíritos. E quem coordena e quem é o grande diretor deste trabalho é o Espírito da Verdade. E aí Kardec faz a pergunta a Zéfiro: mas quem é esse Espírito da Verdade? É um espírito amigo? É um familiar? E aí o Zéfiro fala: pergunte a ele, ele está aqui. E aí ele faz essa pergunta, né, que deveria ser feita. Então, ele deveria preparar para a codificação. E, naquele instante, né, o professor Rivari, um pouco na dúvida, ele pergunta: mas se eu não der conta, se eu não for satisfatório nesse trabalho? Aí o Espírito da Verdade fala: você acha que tamanha importância ficaria na cabeça de somente um homem? E ele assume essa missão, mesmo sabendo que iria sacrificar até a própria saúde. Então foi em 25 de março de 1856 que ele recebe essa mensagem, através de 2 irmãs, né? A Caroline e a Jolie. Então, nesse contexto que está lá no Obras Póstumas, Kardec aproveita esse momento e faz uma pergunta ao Espírito da Verdade: poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Porque o Espírito da Verdade tinha feito um combinado com Kardec: eu estarei para esclarecer as suas dúvidas a cada mês, reservarei 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos por mês. Mas Kardec queria mais, né? Resposta: sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente, até nova ordem. E Kardec insiste: terás animado na terra alguma personagem conhecida? Resposta do Espírito da Verdade: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito. Então se trata, né, de um espírito de elevada ordem. Nós conhecemos muitas mensagens do Espírito da Verdade, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por ele, e é uma linguagem que ele usa poucas palavras, mas diz tudo. Tem um poder de comunicação como nenhum outro espírito. Então, é de se entender que é de uma hierarquia elevada. E esse espírito está na diretoria de inúmeros espíritos que estão colaborando com a codificação. Santo Agostinho, né? São Luís, Lamennais. Então, existe uma coordenação. O Espírito da Verdade como diretor desse trabalho, dessa missão. E quem é o Consolador prometido? Nós sabemos que o nosso planeta, a humanidade, ela recebeu 3 revelações. A primeira delas, através de Moisés e os 10 mandamentos, há cerca de 1400 anos antes de Jesus. A lei de amor, o Evangelho de Jesus, a vinda do Cristo e a codificação da doutrina espírita, que é a terceira revelação. Então perceba, 1400 anos antes de Jesus, 1857 depois de Cristo. Então é mais ou menos 1,5 milênio entre uma codificação e outra. E isso não é à toa. Se alguma dessas codificações viessem antes ou depois, elas não cumpririam o seu ensinamento. Então percebam que todas estão diretamente relacionadas com o planejamento da espiritualidade superior. Lá em João capítulo 14, versículo de 15 a 18,
Se me amais, guardai os meus mandamentos. E rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então perceba que essa promessa do Consolador feita por Jesus, ela ficará conosco e estará em nós. Então isso não se trata de uma entidade, de uma individualidade. Então, para ficar eternamente conosco, tem que ser o quê? Uma doutrina. Então, fica perfeitamente entendido, né, através desse raciocínio, que a terceira revelação, o Consolador prometido, é o Espiritismo. Lá na Gênesis, capítulo 17, Predições do Evangelho, item 39. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo Jesus: pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Este Consolador não é Jesus, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Né? Nenhum espírito, por mais elevada ordem que ele seja, deverá ministrar um trabalho num tempo indefinido. Isso não faz sentido, isso foge à razão e ao bom senso. Então, por isso que o Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de verdade. Então isso é claro, né? Você pegando as peças que a nossa situação atual, nosso entendimento atual, através de todas as revelações e os seus... Opa! Desligou. Você liga e desliga para mim, por favor, porque está piscando. Deixa eu estar achando que queimou a luz. Então, continuando, esse movimento se trata da programação da terceira revelação. Então, isso deveria ser dirigido por um espírito superior, de hierarquia elevada, que é o Espírito da Verdade. Então, em todos os direcionamentos, Kardec esteve assessorado. Ele recebeu o auxílio da espiritualidade para o cumprimento dessa missão. Então perceba, Kardec ele não tinha recursos financeiros elevados. Ele ministrava aulas para se sustentar. Apesar de ter uma condição humilde, né, jamais lhe faltou recursos, não ficou privado do necessário, mas para publicar todas essas obras, todo esse conhecimento, era necessária a ajuda financeira. Então essa ajuda vieram de muitos amigos, né, de pessoas próximas que simpatizaram com esse movimento da doutrina espírita. Então essa revelação dada a todos nós teve um empenho enorme da espiritualidade. Lembremos, né, que Kardec foi perseguido, muitos amigos, né, da sociedade parisiense, né, de estudo, de trabalho que ele executava, afastou de Kardec. Ele foi perseguido pela igreja, ele foi preso em cárcere, ou seja, houve um movimento antagônico à terceira revelação, mas isso não ficou à parte. Kardec recebeu a missão para complementar todo o trabalho que ele deveria executar. Então, a primeira obra, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Depois veio
o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênesis. Então, estas 5 obras, elas derivaram do Livro dos Espíritos. Então, se a gente pegasse o Livro dos Espíritos e analisasse o seu conteúdo, ele tem 4 partes. A primeira parte é das causas, né? Da origem do mundo. A segunda, do mundo dos espíritos. A terceira, as leis morais. E a quarta, esperanças e consolações. Então, as causas primárias originou a Gênese. O mundo dos espíritos, né, originou o Livro dos Médiuns. As leis morais originou o Evangelho segundo o Espiritismo. E por último, né, as esperanças e consolações, o céu e inferno. Não está ligando? Está iniciando. É uma pena. Então, na Revista Espírita, março de 1868, né, então aí a gente chama a atenção que não é só o Pentateuco. A Revista Espírita, né, que foi a primeira edição, que ela foi trabalhada e colocada à disposição mensalmente. Então, a primeira edição da Revista Espírita foi em janeiro de 1858. A partir daí, ela foi editada, publicada, até o desencarne de Kardec, em março de 1869. Ela foi um pouco além depois do seu desencarne, porque aqueles que trabalhavam com Kardec assumiram a edição da Revista Espírita. Então percebam que esse trabalho, né, da publicação da Revista Espírita assessora tudo aquilo que foi publicado no Pentateuco kardeciano. Então tem um espírito, que o senhor Jobard, que foi perguntado: quem estão aqui convosco? Então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na reunião mediúnica, foi perguntado ao senhor Jobard quem ele via naquela reunião, quem eram as entidades desencarnadas que participavam daquela reunião. Resposta do senhor Jobard: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Mais adiante, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, pressurosos e benevolentes. Então, até nas reuniões mediúnicas, o Espírito de Verdade estava dando assessoria para as comunicações, para Kardec. Então, isso mostra a seriedade que esses espíritos trabalhavam. Então, dizer, né, quando a gente ouve algo aí que até dói o peito, Kardec já está ultrapassado. Não leu nada de Kardec, porque a codificação foi assessorada, ela foi ratificada pelo Espírito da Verdade. Qual a obra espírita ou espiritualista que tem essa identidade? Nenhuma. Então, Kardec sempre esteve atual e sempre estará atual. Nada contra as obras complementares, porque elas fazem parte, né, da doutrina espírita. Mas, em primeiro lugar, uma instância mais importante, primordial, são as obras de Kardec. Na Revista Espírita, junho de 1868, intitulada Conversas Familiares de Além-Túmulo com o Sr. Sanson, foi feita uma pergunta aí: não vedes outros espíritos? Perdão, resposta. Perdão, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lemenar,
Sonê, São Paulo, Luiz e outros amigos que evocais estão sempre nas vossas sessões. Então imagine a qualidade, né, vibracional, o suporte que a espiritualidade dava para que essas reuniões acontecessem, para que as mensagens ali fossem dadas, fossem fidedignas àquilo que era necessária a codificação. Então, o assessoramento de Kardec foi enorme. E continua, né? Quem seria o Espírito de verdade? Então, expressões usadas por Jesus. Em verdade vos digo, quem é o Espírito que já transitou na Terra, que pode usar, se intitular a verdade? Eu conheço só um, Jesus. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de Jesus. Então ele usava esse termo. Em verdade vos digo. Outro termo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro termo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que ele está se referindo? Do seu evangelho, do seu ensinamento. Então, o que é patente como verdadeiro e questionável é Jesus. Então, jamais um estudo espírita ou uma palestra espírita, ela pode ser considerada satisfatória se faltar Jesus, se faltar Kardec. Eu vejo muita palestra aí que assusta, não cita Jesus, não cita o Evangelho, não cita nada de Kardec, Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que conteúdo é esse? A gente tem um manancial de conhecimento, de sabedoria, de verdades, e utilizando autores, né, nada contra, mas ele não pode ser o ator principal. Os atores principais de um estudo, de uma palestra, é Jesus e Kardec. Não existem outros. Na Revista Espíritas, fevereiro de 1860, intitulado O Tempo Presente com Chateaubriand, sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Então o espírito Chateaubriand diz aos participantes da reunião mediúnica que eles são guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em via de realização, para abrir-se a era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Chateaubriand entrega a identidade do Espírito da Verdade, é o próprio Cristo. Então, se o Cristo já era Espírito puro antes de nós existirmos na condição de Espírito, porque ele diz, antes de vós eu já era. Antes da terra ser criada, Jesus já era o Espírito puro, o Espírito de primeira ordem, porque ele foi um dos trabalhadores, arquitetos da formação, né, do planeta Terra. Então, na condição de Jesus, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele possui todas as condições, todo o conhecimento, toda a moralidade, toda a habilidade para nos governar. Então, ele participou, logicamente, da primeira revelação. Apesar de Moisés ser um médio de efeito físico, porque os 10 mandamentos foram impressos numa pedra, em tábuas de pedra, Jesus tinha que estar ali para assessorar tal revelação, que seria a primeira. O próprio Cristo não delegou nenhuma outra entidade para trazer o Evangelho, para nos ensinar a lei de amor. E ele estaria fora da terceira revelação? Acho que não, né?
Então, em todas as revelações que a Terra recebeu, a presença do Cristo é permanente. Na Revista Espírita, outubro de 1861, Epístola de Erasto aos Espíritas Lionenses: não podeis acreditar quanto vos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam, brindando a fraternidade, onde o judeu, o católico e o protestante podem sentar-se à mesa. Comunhão pascal. Não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios, o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou-me, conferisse às vossas piedosas cortes. Então, Erasto, que faz parte da codificação da doutrina espírita, estava sempre presente nas reuniões, ali confirma também a identidade do Mestre. Então, vários espíritos nos mostrando um único dirigente maior, que é o Espírito da Verdade, que adotou esse pseudônimo para que Kardec pudesse executar o seu trabalho sem orgulho, sem pressão. Imaginem se Kardec, no seu trabalho, ele divulgasse ao mundo que quem o orienta é o próprio Cristo. Ele seria desmentido. Sem dizer isso, vários livros foram queimados em praça pública. Kardec corria risco até de vida, porque a sua saúde física dependia da assistência de amigos e colaboradores. Imagina se ele coloca essa informação, que a doutrina espírita ela é codificada e dirigida pelo Espírito maior que a humanidade conhece. Então, quando se diz, ou outra coisa que nos assusta, o Espiritismo não é cristão, é a religião mais cristã que eu conheço, porque todas elas, através de Emmanuel, outras religiões, lá no livro A Caminho da Luz, mostram os erros, os equívocos cometidos durante a história da humanidade. Toda religião não foi criada por Jesus, foram criadas pelos próprios homens. Da época do Cristo para cá, espíritos de terceira ordem, pseudo-sábio, neutro, perturbador, leviano, impuro. Estas são as classes que predominavam o planeta. E uma criação de uma religião por homens que não tem todo o entendimento, não tem toda a moralidade, poderia ser perfeita? Não. Haveria dificuldades. Hoje nós sabemos que existem na face da Terra mais de 30.000 religiões e credos religiosos. A cada ano, aproximadamente, surgem em torno de 2.000, desaparecem outras 2.000, ou seja, todas entendendo, tentando entender Deus, e umas tendo conflito, agressões, dissensões de umas com as outras. Então nós vimos isso, católicos e protestantes, judeus e palestinos, que se mantém até hoje. Perseguição na África aos cristãos, hoje, os cristãos estão sendo perseguidos novamente. Então, tudo que envolve a crença humana, o seu conhecimento, ela é frágil, porque ela não é perfeita, ela é sujeita a erros. E o Espiritismo não está na mensagem dos homens dessa terceira ordem. Foi uma pleiade de espíritos elevados, coordenados pelo próprio Cristo,
que vieram trazer tais conhecimentos. Kardec, que é o eixo, né, que orientou, organizou essas mensagens através das obras literárias, ele foi um trabalhador. Mas ele, como o próprio Chico falava, essa obra não é minha. Eu só sou o carteiro, né? Eu só entrego a mensagem, né? E edita depois. Mas a mensagem não é minha. Essa obra eu não posso intitular, né, como a minha criação. Não existe isso. Na Revista Espírita, 1863, o Espiritismo na Argélia, São José, diz o seguinte: compreendei bem que quanto mais homens levardes a vos imitar, mais poderoso será o conjunto de vossas preces. Tomai os homens pela mão e conduzi-os ao verdadeiro caminho, onde aumentarão a vossa falange. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos Evangelhos. Os que viverem verão coisas admiráveis, eu vou dizer. Mais uma vez, a contribuição de São José. Então, no final do livro Obras Póstumas, na segunda parte, intitulado A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, Kardec dá um depoimento muito importante. Então, na segunda parte do livro Obras Póstumas, são exposições que Kardec faz perante as inovações do mundo, o movimento que o mundo opera. E ele coloca isso numa nota. Então, muito cuidado. Quem for procurar isso aqui, não são todas as traduções, as edições de obras póstumas que eles tiveram cuidado de colocar nota de Kardec. É muito importante. Então, essa nota, Kardec diz o seguinte: a proteção desse espírito, que é o Espírito da Verdade, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude, a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens, se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Quer me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais grandíssimas. Então veja que Kardec, ele coloca essa missão como algo prazeroso. É aquele trabalho que ele chega lá no fim, antes de desencarnar, vítima de um acidente vascular cerebral, um aneurisma que se rompeu, já na véspera de inaugurar a Biblioteca Espírita, e que aqui a gente não pode omitir a grande presença e a grande contribuição da sua esposa, né? A Mélie Gabrielle, ela jamais poderia ser esquecida, porque ela foi o braço direito de Kardec. Todas as correspondências, as mensagens, né? A assessoria necessária para que Kardec pudesse desempenhar o papel, ter tempo para isso e saúde, foi com a ajuda da sua esposa. Então, apesar de dele desencarnar dessa forma súbita, né, inesperada, a contribuição dela, junto da Biblioteca Espírita, junto dos seus companheiros mais próximos, continuou o movimento espírita.
Alguém poderia pensar, né? Nossa, passou aí mais de 160, chegando a 170 anos da implantação do Espiritismo. Como que esse movimento está na França, né? Que foi... o professor Rivaio nasceu em Lyon, mas desempenhou todo o trabalho e toda a codificação em Paris. Como que está o movimento espírita em Paris? Pequeno. Alguém poderia pensar, então fracassou? Claro que não. Né? Então, a própria espiritualidade, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já havia, através do próprio Chico, anunciado esse planejamento do transplante do Espiritismo para outras terras. Então, a gente sabe, né, que o movimento, devido à dificuldade da cultura, da sociedade, do livre-arbítrio, né, da população, houve dificuldades em implantar e desenvolver o Espiritismo na Europa. Não que ele esteja extinto. Há muitos núcleos em Portugal, na Espanha, na própria França, Itália, mas um grande aporte do Espiritismo já não se encontra mais na Europa. Também explicado lá no livro de Emmanuel, né, com Chico Xavier, A Caminho da Luz, mostrando que houve necessidade de trazer o Espiritismo para o Brasil. Então, principalmente, né, os iniciadores, os desbravadores do Espiritismo, os pioneiros da história, conseguiram implantar esse movimento no Brasil. E principalmente, né, através da revelação do Chico, né, alguém chegou até ele e perguntou: Chico, cadê aqueles amigos de Kardec, né, frequentadores da Sociedade Espírita, Parisiense de Estudos Espíritas, onde eles estão? Meu filho, eles reencarnaram aqui no Triângulo Mineiro. Né? Então, se a gente olhar, né, Uberaba, Uberlândia, outras cidades, né, do Triângulo, a quantidade, né, do movimento espírita. Então, o Triângulo Mineiro, né, quietinho, né, do jeito nosso, deu a possibilidade para que esse movimento criasse raízes mais profundas e assumisse essa responsabilidade da divulgação, da codificação. Então, o que nós devemos pensar como trabalhador, como frequentador da casa espírita, é desenvolver esse papel. Da mesma forma que precariamente, né, Jesus contando com 12 apóstolos que foram divulgar o seu evangelho pelo mundo, que foram apedrejados, perseguidos, assassinados, nós hoje não temos isso mais. A tarefa de divulgar a doutrina, ela é muito mais favorecida na atualidade. É aquela frase, né? Nós não devemos pegar a luz, esconder, né? A gente deve colocar a luz para que ela ilumine maior quantidade de mentes. Então, o Espiritismo, ele vem o quê? Ser essencialmente uma doutrina consoladora, que esclarece. E tudo aquilo que esclarece aumenta e fortalece a nossa fé. Então, os piores reveses que a gente pode ter na vida, o Espiritismo, o seu conhecimento, ele vai o quê? Amortecer esse impacto em nós. Porque a fé, a certeza da vida futura, o conhecimento da lei de causa e efeito, isso nos dá a garantia da resiliência, da resignação, né, do conforto. Então, divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Mas a gente deve fazer proselitismo, ir lá na praia. Não é isso. Mas quantas oportunidades nós temos no dia a dia, né,
nos momentos do dia, de esclarecer uma pessoa, de indicar uma obra para que ela leia, uma dúvida que ela tenha, né? Procurar orientação, que o Espiritismo está ali para isso. Então, temos inúmeras ferramentas dentro do Espiritismo. E o principal dele é o conhecimento. Se a gente tem uma casa espírita, está lá, atendimento fraterno, passe, tratamento espiritual, evangelização, né? Palestra, tratamento de desobsessão. Se a gente tivesse que deixar só um, tem que ser o conhecimento, através do estudo, das palestras, da evangelização. É o mais importante. Então, se nós não nos preocuparmos na instrução, nós estaremos falhando. Porque a doutrina espírita, ela não é um modelo de vitrine. Não é vitrine. Ela é um modelo de ação, de incorporar aqueles ensinos e nos modificarmos. Como Kardec dizia, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em que emprega para dominar as suas más inclinações e trabalhar a sua questão moral. Então esse é o verdadeiro espírito. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que se esforça. Então, no próprio livro Obras Póstumas, também na segunda parte, né, por coincidência, Kardec chama atenção: reconheceremos o auge da transição planetária pelo alto número de suicídio e loucura, onde o suicídio acontecerá até entre as crianças. Teremos mortos-vivos. Então, é o momento que a gente vive. E por que que isso acontece? Porque esses irmãos não assumiram o papel da sua transformação moral. Por que tantas pessoas têm transtornos mentais na atualidade? Porque os consultórios da psiquiatria, psicologia, psicanálise estão lotados. Porque a humanidade se afastou de Deus. Porque as revelações divinas que foram feitas nessas 3 revelações não se transformaram em frutos na vida dessas pessoas. Aquele que não se espiritualizar terá sérias dificuldades em enfrentar esses tempos atuais. Lá na Gênesis, o último capítulo, que fala que os tempos são chegados, mostra que a transformação é física. A Terra não é mais fisicamente a mesma Terra de 50 anos atrás, mas é principalmente moral. Então, na pedagogia divina, nenhum de nós alcançaremos a transformação moral sem antes nos instruirmos. Não existe na escola da vida, na escola de Deus, ganhar moralidade antes de ganhar conhecimento. E por que conhecer, instruir é importante? Porque é através da instrução que a gente sabe diferenciar o que é o certo e o que é errado. Por que a terra pura de expiação e provas, o mal predomina sobre o bem? Porque a inteligência predomina sobre a moralidade. O homem do mundo, dotado só de inteligência, tem maior tendência de cometer crimes, de cometer erros. Já aquele instruído, mas moralizado, ele passa a ganhar condições de executar um trabalho digno, moral, de caráter reto, condizente com as leis divinas. É isso que a terra regenerada nos aguarda. Porque quem serão os espíritos, na maioria, que habitam o mundo regenerado? 4ª classe, prudentes e sábios. Olha a sabedoria aí. Estudar é importante? Demais da conta. E 5ª classe, os espíritos benevolentes, aqueles que praticam o bem. Para praticar o bem tem que ter qualidade moral. Então, se a gente quer garantir a nosso passaporte para a futura reencarnação na Terra regenerada,
teremos que ter esses dois quesitos, a instrução e a moralidade. Que a paz, o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja.